Oi, que bom ter você aqui. E hoje eu vou estar falando com você sobre pensamentos, sim. Tudo que nós fazemos na nossa vida, nosso posicionamento, nossas escolhas, né, os nossos sentimentos, as nossas emoções, tudo inicia no nosso pensamento. E não existe posicionamento ou nada disso sem os pensamentos. Tudo inicia aqui na nossa mente, tá bom? E aí, quais são as molas propulsoras desses nossos pensamentos? Primeiro são o ambiente. O ambiente ele é constituído por pessoas, por um lugar, por circunstâncias. Então, todo esse processo aí também tem muito a ver com o nosso ambiente, onde nós estamos inseridos, quais são as influências que essas pessoas têm na nossa vida, qual é a influência que esse lugar tem na nossa vida e qual é a influência dessas circunstâncias na nossa vida. Então, por isso que a gente precisa selecionar muito com quem nós vamos andar, com onde nós vamos estar, em que lugar nós vamos adentrar, em que lugar nós vamos ficar. E claro, muitas vezes não tem como a gente ter controle das circunstâncias que estão à nossa volta, mas nós podemos ali ressignificar a circunstância para que os nossos pensamentos não fiquem ali conturbado ou perturbado, ok? Outro fator é a nossa personalidade, temperamento, sim, temperamentos otimistas, né, que leva para o lado mais otimista, mais pessimista, desconfiado, confiante, persistente, inconstante, enfim. Tudo isso também reverbera, né, tem sim uma mola propulsora nos nossos pensamentos. E é claro, a nossa história, a nossa jornada, as nossas recordações, as nossas experiências vividas. E todos nós, Deus nos deu esse poder de controlar os nossos pensamentos, mas muitas vezes nós não sabemos esse poder que temos, porque nós não fomos ensinados, né, a controlar os nossos pensamentos. E por isso, os nossos pensamentos, em decorrência de vários fatores que eu já citei, ele também desenvolve hábitos. E esses hábitos levam a reações automáticas. Então, por exemplo, você vê algo e você logo na sua mente já remete aquilo que passou. Por exemplo, um cheiro, né? Você sente um cheiro e automaticamente você vai relacionar aquele cheiro a algum momento, alguma pessoa, alguma situação que você teve. Então, são pensamentos automáticos. Uma música pode mexer também com o seu emocional, assim como o cheiro, né? Obviamente pode te deixar triste, pode te fazer lembrar de situações, de pessoas que te deixou alegre ou te deixou triste. Enfim, ao longo da nossa estrada, nós vamos criando hábitos, alimentando os pensamentos. E esses pensamentos, sim, são pensamentos automáticos que vêm sem você controlar, mas que tem relação com algo que você já vivenciou. Mas elas são ações repetitivas, que muitas vezes impossibilita termos o controle desses pensamentos. E por isso é muito importante a gente entender que somos donos dos nossos pensamentos. Eu vou repetir isso muitas vezes, que nós somos donos dos nossos pensamentos, sim. O único que pode ouvir os nossos pensamentos é Deus. Mas os únicos também que pode nutri-los de forma que vai deixar ele viver de uma forma negativa somos nós também. E alguns outros aspectos que eu não vou citar aqui agora. Mas nós somos donos dos nossos pensamentos, com maior ou menor dificuldade. E nós podemos nutri-los, dirigi-los, expandi-los, reduzi-los ou rejeitá-los. Então, eu e você podemos nutrir os nossos pensamentos, podemos dirigir os nossos pensamentos, podemos expandir os nossos pensamentos, podemos reduzir, mas também podemos rejeitar. E sabemos muito bem lidar com uma dor de cabeça, né, com algum processo físico, como por exemplo um resfriado, com uma dor do estômago. Normalmente nós procuramos a ajuda de um médico, de um remedinho, de um chazinho, mas nós não sabemos lidar com o nosso estado tóxico das nossas emoções.
Como eu disse, tudo isso vem surgir de onde? Dos nossos pensamentos. Se nós alimentamos pensamentos negativos, pensamentos catastróficos, pensamentos que não vão nos beneficiar, o que vai acontecer? Vamos desenvolver estados emocionais tóxicos e que pode reverberar sim na nossa saúde física, ok? Mas, Josi, quais são esses estados emocionais tóxicos? Vamos lá: ansiedade, preocupação, nervosismo, irritabilidade, mágoa, impaciência e entre outros estados emocionais que pode prejudicar a nossa vida, pode prejudicar o nosso estado físico e pode prejudicar também o nosso estado espiritual, tá bom? E aí, por que é muito importante cultivarmos bons pensamentos? Talvez para você tudo aquilo que eu esteja falando seja algo óbvio, mas você pratica? Mas você está cultivando esses hábitos, né, que são importantes para nós, para que nós tenhamos bons pensamentos e, consequentemente, termos um sistema imunológico melhor para poder nos proteger contra as doenças. E a gente sabe que a gente abre lá a TV ou abre aqui a internet, nós só vemos notícias catastróficas, notícias horríveis, notícias que nos notícia que nos tira do nosso eixo emocional. E isso sim pode desencadear uma baixa imunidade e pode atrair para o nosso corpo doenças. Sim, a imunidade, eles são soldados do nosso corpo. E se nosso corpo não está com um alto índice, se esses soldadinhos não estão bem, eles vão baixando, saindo dos seus postos e vai trazer sobre nós um sistema imunológico baixo. Então, nós precisamos cultivar bons pensamentos para termos um sistema imunológico bom, que vai possibilitar a pessoa que tiver com problema, né, ali com dificuldades, os cachorros, com dificuldades ali em relação a doenças cancerígenas, vai ajudar sim com questões do anticorpo, vai também dar aos cachorros, vai produzir longevidade, vai aumentar sim o número de, vai diminuir o número de mortalidade entre as pessoas que estão no grupo de idosos. Vai também ajudar as pessoas que passaram por um processo operatório, né, no processo pós-operatório. Só um minuto. Vai ajudar as pessoas que estão no processo pós-operatório a desenvolver uma melhor recuperação de forma que seja mais rápida, não só para ele, mas para todas as pessoas que estão ali ao seu redor, tirando dele todos os perigos, né, que vêm depois de um processo cirúrgico. E também, em resumo, melhora-se o processo da saúde geral do nosso corpo. Então, quanto mais nós cultivarmos pensamentos positivos a partir de um estilo de vida otimista, tá bom? Que precisa ser um trivial, ou seja, precisa ser como um copo d'água, precisa ser como escovar os dentes, precisa ser como pentear o cabelo, precisa ser também como comer o feijão e o arroz, como fazer esse exercício físico, precisa ser também o nosso trivial. Porque à medida que nós estamos substituindo pensamentos positivos, à medida que nós vamos substituindo os pensamentos negativos por pensamentos positivos, vamos melhorando o nosso sistema, a nossa mente, os nossos pensamentos vai sendo reeducados a pensar de forma diferente e, consequentemente, vai melhorar o nosso bem-estar físico. Pensamentos negativos, eles brotam sem nenhuma explicação lógica. Como eu falei, nós temos hábitos mentais também. E à medida que a gente vai cultivando algumas coisas, né, como, por exemplo, assistir muitos noticiários,
com notícias apocalípticas, com notícias horríveis, ouvir muitas histórias traumáticas de outras pessoas. Então eu vou deixar de ouvir. A gente tem que ouvir, mas também tirar aquilo que é bom para não entrar na nossa mente, ou seja, entrar por aqui e sair por aqui, tá? Então, esses pensamentos negativos, a partir de tudo isso que nós estamos aqui, cultivamos ao nosso redor, e também há também o sistema deste mundo em que vivemos, ele propicia o desenvolvimento de pensamentos negativos. Então, por isso é muito importante a gente identificar e buscar formas de tirar eles da nossa vida. E uma dessas formas é o estilo de atividade mental positiva, que, como eu disse, ele precisa ser constante, precisa ser o nosso trivial. E ele contempla todos os aspectos da nossa vida. Então, eu vou começar a cultivar o meu pensamento positivo a partir do que, Josi? A primeira coisa é você também começar a desenvolver pensamentos positivos sobre si mesmo, sobre o seu autoconceito, sobre as suas próprias definições que você tem de você mesmo. Então, a gente precisa aprender a entender, a nos olhar num aspecto real. Temos vulnerabilidades, temos pontos para melhorar, sim, mas estamos fazendo o que para melhorar? E nós temos pontos positivos? Temos, mas estamos valorizando este ponto positivo? Lembrando que valorizar os nossos pontos positivos não é viver sobre o aspecto do nosso ego, ou seja, inflando ele de modo que aquilo que vem até nós nos fere, nos machuca, nos rebaixa. A gente precisa educar. Josi, isso é fácil? Não, porque eu sei disso de experiência própria. Mas a gente não, como eu falei, nós não fomos educados. Então nós precisamos nos educar a nossa mentalidade para também suportar tudo aquilo que vem, porque nós não somos perfeitos, nós ferimos e somos feridos, nós também causamos traumas às pessoas, então nós temos que nos ver de um aspecto geral, mas também nós temos que nos valorizar, porque afinal de contas nós somos a imagem e semelhança de um Deus vivo que nos ama e que nos quer bem. Então já começa a mudar a nossa mentalidade. Então, se eu sou filha de um Deus vivo que me ama e que me quer bem e quer restaurar para que eu viva segundo a imagem e semelhança dele, eu preciso me aceitar. E à medida que eu me aceito, enaltecendo os meus pontos positivos e melhorando os meus pontos negativos, olhando para aquele que me criou, eu vou entendendo as nuances da minha identidade do reino. Então, eu vou entender, nossa, eu tenho isso, mas aquele que me criou vai, a cada dia que eu vou contemplando, vou vivendo com ele, ele vai me ajudando a refinar. E eu vou me tornar alguém melhor a cada dia. A própria palavra fala isso, né? À medida que nós vamos o contemplando, nós somos restaurados, nós somos transformados de glória em glória, e nós vamos, no momento certo, quando Jesus voltar, nós seremos assim como ele é. Mas nós precisamos moldar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o nosso caráter, para que o que nós formos reverberar seja realmente algo bom, seja realmente algo que esteja ali oculto e que nós, por termos pensamentos negativos sobre nós mesmos, não reconhecemos, não conhecemos. Todos nós temos uma semente da eternidade que vem do nosso Criador. E todas essas sementes, é ela que modela o nosso caráter. O nosso eu, que precisa ser modelado, vem do nosso Criador. Não existe transformação sem reconhecimento de quem somos e sem reconhecimento daquele que nos criou na nossa existência. Tá bom? Então, valorize as suas qualidades, os seus valores, as suas competências, os seus dons e descubra motivos para agradecer, pois você foi formado de um modo especial. Então, a gente precisa remodelar os nossos pensamentos sobre nós mesmos. Se alguém te bombardeou com pensamentos negativos que te fez pensar que você é menor ou pior que uma ameba, remodele esses pensamentos com a ajuda daquele que te criou. Anote aí no papel
Quais são os meus pontos de melhoria? O que alguém fala com você e que você comete? Eu sou egoísta. A pessoa diz que eu sou egoísta, então você tem que melhorar o seu ponto de egoísmo. A pessoa disse que eu tenho posicionamentos incoerentes. Então mude os seus posicionamentos e viva os seus valores. A pessoa comentou comigo, ou você mesmo se olha no espelho e diz, nossa, eu tô vivendo aqui numa nuance de hipocrisia, tô mostrando para as pessoas o que eu imagino que sou, mas eu não sou nada daquilo e eu não tô conseguindo. Então, viva a sua identidade. Viva a identidade, viva a sua essência, porque a nossa identidade do reino está aqui, essa semente está aqui no nosso coração. Então a gente precisa reverberar, a gente precisa viver quem nós somos. Também a gente precisa mudar os nossos pensamentos sobre o nosso passado. O nosso passado ele nos causou traumas, as pessoas nos feriram, nós também ferimos as pessoas cometeram atos assim violentos conosco e que muitas vezes nós não podemos aceitar, mas nós não podemos alimentá-lo, porque o passado nós não podemos mudar, e acumular mágoas não irá melhorar o seu presente também. Então, na medida que você for contemplando este passado, ressignifique e levante-se, pegue impulso naqueles aspectos positivos sobre você que eu acabei de falar. Pegue impulso e ressignifique. Pode pedir ajuda a alguém, um terapeuta, pode buscar se alimentar de algo positivo do seu presente. Todos nós que estamos aqui, nós temos pontos positivos e temos pontos a melhorar, temos traumas, todos nós temos processos emocionais que precisam ser ressignificados para podermos ir para frente. Mas a gente só pode ressignificar primeiro olhando para nós mesmos, nos acolhendo. Não quer dizer que nos acolher é nos vitimizar, mas acolher nos entendendo para criar impulso para viver melhor, para deixar as coisas que estão ali nos incomodando para trás, literalmente para trás. E o perdão, ele é um processo libertador. A gente precisa viver o perdão, porque ele vai nos libertar. Josi, mas se eu perdoar eu preciso conviver? Não, você só precisa liberar perdão. Você precisa, não é você liberar perdão, não é você libertar o outro, não é libertar o outro do cárcere. Não, porque o outro que te feriu às vezes nem lembra que te feriu e está vivendo a vida dele, está vivendo a vida dela. Mas é para se libertar dando perdão para você viver a sua vida. Porque se você não se libertar das mágoas, você vai ficar sempre remoendo o seu passado. Então, volte, mas ressignifique e perdoe. Perdoe a pessoa, perdoe a circunstância, mas também se perdoe para você se libertar. E aí, lá em Filipenses 3, verso 13 e 14 diz o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante. Como é que você vai viver o novo de Deus na sua vida se você está o tempo todo alimentando mágoas, ressentimentos, tribulações? Como? E só trazendo doenças para você, só trazendo mais problemas para a sua vida. Então, esquecendo-se, o conselho é, esquecendo-se das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante. Isso é imprescindível. E aí ele continua, prossigo para o alvo. Qual é o seu alvo?
Ah, meu alvo é ser feliz. Mas como você está prosseguindo para o alvo de ser feliz se você está vivendo magoado? Ah, não, Josi, mas eu tô vivendo a minha vida, eu tenho minhas mágoas, mas eu tô curtindo. Aí quando você volta para sua realidade, tudo que você viveu em segundos, em horas, acaba tudo e você volta novamente para aquele estado emocional que não te faz bem. Então, nós precisamos mudar o nosso pensamento, mas nós também precisamos mudar a nossa rotina, precisamos mudar os nossos hábitos, para viver bem, nós precisamos olhar para o nosso alvo. E para alcançar aquele alvo que você quer, muitas coisas precisam mudar na sua mente e no seu hábito também. E aí ele continua, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós temos uma promessa. Quando Jesus disse assim, olha, presta atenção, tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele está dizendo, está nos informando que nós precisamos viver o mundo. Ou precisamos fazer algumas ressignificações sobre aquilo que nós vivemos aqui neste mundo. E ainda ele diz, olha, onde eu estarei, onde eu estou, vocês estará também. Então ele vai voltar para nos tirar dessa terra. Mas como é que nós vamos viver em outro lugar, em uma outra terra, onde temos um chamado celestial, temos um prêmio celestial, se nós não estamos preparados para isso? Josi, como assim? O corredor, né? O homem, o esportista que corre, né? O corredor, aquela pessoa que faz as maratonas, as corridas da vida dele, ele chega assim e diz assim, mês que vem anuncia, né? Mês que vem é uma corrida. Aí ele, tá, vamos escrever. E ele não treina, né? Aquele que vive desse esporte, ele não vai treinar. Veja aí Jason Bolt, ele é um dos melhores, né, esportista dessa área. Se você for pesquisar na internet, você vai ver ele treinando, saindo dos seus limites. Para quê? Para poder ganhar a corrida. Ele não é o melhor do mundo porque ele tem ali o físico. Não é só o físico, ele também tem preparo para isso. Então, a gente precisa estar preparado para receber esse prêmio. E aí, o que Paulo fez aqui em Filipenses 3, verso 13 e 14? Ele diz, olha, eu esqueço tudo aquilo que eu passei. Eu esqueço que eu fui preso, eu esqueço que eu fui perseguido, eu esqueço ali que em algum momento o meu barco naufragou, eu esqueço que eu fui açoitado. Porque o meu alvo, eu tenho clareza do meu alvo, da minha vida, eu tenho clareza da minha existência. Você tem clareza da sua existência? Josi, como é que eu vou saber isso? Que papo é esse? A melhor maneira de você entender com clareza a sua existência é entendendo a sua identidade do reino. Se você não entende isso, a gente vai ficar somente cultivando pensamentos que nós deveríamos esquecer. Então eu vou repetir o que ele nos aconselha, o que o Senhor nos orienta através do seu apóstolo Paulo, que ele disse, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão na minha frente. Então, ressignifique para avançar. Perdoe para avançar. Porque o que passou, você não vai conseguir consertar. Você agora precisa pensar naquilo que está na sua frente. E aí, outra maneira de você pensar, né, de cultivar os seus pensamentos, é pensamento positivo sobre o seu futuro. Como eu disse, eu pensei naquilo que eu passei, mas eu vou ressignificar e agora eu vou pensar sobre o meu futuro. Porque eu tenho um alvo. Então o futuro ele pode mudar,
dependendo da sua atitude que você tem a partir de agora. Então pense confiante com esperança no amanhã. Os nossos pensamentos norteiam as nossas ações. E se acontecer algo negativo, tente tirar os pontos de aprendizagem e lembre-se, ouro é refinado através do fogo. Nós não vamos passar em nenhum momento na nossa vida, nós não vamos passar em nenhum momento da nossa vida por tudo legal. Nós vamos passar pelo fogo, vamos passar pelo deserto muitas vezes. E se nós não aprendermos a nutrir bons pensamentos sobre o nosso futuro, nós vamos ficar a vida toda ali nadando e morrendo na praia. Então a gente precisa ter uma visão clara sobre aquilo que a gente quer sobre o nosso futuro e cultivar, como eu disse anteriormente, agora. Fazer agora. Remodelar os pensamentos é fundamental. Então, com toda certeza, a gente precisa pensar que Deus está no controle da nossa vida. E a nossa fé, ela precisa ser fortalecida para que nós possamos ter uma vida plena. E essa vida plena só vem a partir do momento em que eu modelo os meus pensamentos para viver o meu futuro, tá bom? De forma positiva, mas eu começo a plantar essas sementes aonde? No meu agora, no meu presente. E outro fator também muito importante que a gente precisa nutrir nos nossos pensamentos é o pensamento positivo sobre as pessoas e o ambiente. Então é importante a gente tirar da nossa mente todas as expectativas sobre as pessoas. Sim, nós precisamos tirar as expectativas sobre as pessoas e sobre os ambientes. Por quê? Porque evita o desgaste da decepção. Então a gente precisa entender que eu não sou perfeito, você não é perfeita, mas também nós temos pontos positivos. E as pessoas que estão à nossa volta também não é perfeita, mas também tem pontos positivos. E por isso a gente precisa estar evitando criar expectativas. É dizer, olha, aquela pessoa é uma pessoa legal. É o que aconteceu naquele momento. Aquela pessoa ela tem posicionamentos, tem ideias, ou seja, algo que ela fez e que você realmente tirou ali o seu pensamento positivo sobre ela, mas também não crie expectativas de que ela é boa, que ela vai ser boa o tempo todo. Quando você pensa dessa forma, você entende o seguinte: eu também não sou perfeito, eu também vou ferir e alguém vai me ferir, eu também vou falhar e essa pessoa também vai falhar, então tá tudo certo. Entende? Então tire das pessoas as expectativas e também dos ambientes e evite ter decepções. Evite ficar ali cultivando mágoas, tá bom? Então perdoe-se e perdoe as pessoas ao seu redor para o seu bem. Exercite a tolerância, a empatia, tá? Isso é essencial. E aí, lá em Colossenses 3:13 até o verso 17, diz o seguinte, que na verdade é uma orientação de como nós podemos viver nas nossas relações, e que é muito importante para a nossa vida, é muito importante para a nossa existência, que diz o seguinte: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é um vínculo perfeito. Nós precisamos cultivar o amor em nossa vida. Nesse mundo onde o amor está se esvaindo, que o amor está se esfriando, nós precisamos, acima de tudo, cultivar o amor na nossa vida. E aí ele continua: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Esteja tranquilo, esteja tranquila nas suas relações. Tenha paz,
Mas essa paz vem de quem? Vem de Deus, vem de Jesus, uma paz que excede todo entendimento. Então, por isso é muito importante andar com Ele. Pedir para Ele em pensamento: Senhor, me dá a sua paz. Senhor, modela os meus pensamentos, não permita que eu crie expectativas para que eu não me decepcione, mas também não permita que eu me sinta tão perfeito a ponto de, daquilo que vier até mim, eu me sinto tão ferido, tão vulnerável, tão vítima. Por quê? Quando a gente pensa nisso, a gente tem paz. E a paz de Cristo não é qualquer paz, porque o mundo não nos dá paz, o mundo só nos traz angústia, mas é a paz de Cristo que esteja onde? Na nossa mente e no nosso coração. E ele continua: a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Precisamos cultivar em nós o agradecimento. Por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor fará, por tudo que as pessoas fez ao nosso redor. Seja coisas que seja algo negativo que serve para o nosso aprendizado, e que seja positivo também, a gente precisa agradecer. Tudo nós precisamos ter esse coração grato. E habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O que é a palavra de Cristo? Ela é recheada com amor. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. A palavra de Cristo vem trazer sobre nós sabedoria. E nós estamos buscando essa sabedoria que vem do Senhor, que vem do Criador, para vivermos bem no meio das pessoas. Nós precisamos. Não é fácil. Não é fácil. E esse é um processo que eu também estou desenvolvendo. Então, por isso que eu estou compartilhando com você. Mas é possível. É super possível. Eu dei uma tremidinha porque sem querer eu bati o pé. Mas é possível. Eu falo isso por experiência pessoal. Nós precisamos viver estes pensamentos do Senhor. E ele diz mais: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus, o Pai. A gratidão novamente. Então, nós não estamos fazendo as coisas, nós temos que internalizar isso na nossa mente. Não para ser aplaudido pelas pessoas, não para ganhar um tapinha nas costas das pessoas, não para ser elogiado pelas pessoas, mas em nome do Senhor. Eu estou aqui, eu estou desenvolvendo esse novo projeto na minha vida, que eu creio que vai contribuir muito para a vida de outras pessoas, em nome do Senhor. Porque ao longo da minha caminhada, nesses anos aí, eu sempre tentei desviar, e o Senhor sempre me endireitava os meus caminhos e dizia: olha, não é esse caminho não, eu quero que você volte. Porque você precisa levar essa mensagem. Aconteceu em N situações, mas ele diz: olha, volta. Volta, porque você precisa levar essa mensagem. Você precisa ajudar as pessoas a se curarem também, porque você foi curada, foi tocada por mim. E eu ainda estou nesse processo. Mas tudo que nós fazemos é pelo Senhor. E à medida que nós fazemos, Ele vai melhorando e Ele vai instruindo através do Espírito Santo. E Ele vai tocando os corações, inclusive o seu. Porque não é minha obra, é a obra do Senhor. Por isso que eu estou aqui, porque Ele tem algo para você. E nós também precisamos cultivar isso, fazer tudo para o Senhor. Então, leia Colossenses 3, de 3 a 13, porque ele vai te ajudar a viver em comunidade, a nutrir pensamentos positivos nas suas relações. E ter bons pensamentos é uma escolha. Assim como eu escolho beber água, você já bebeu água hoje? Vou beber aqui um pouquinho. Assim como eu escolho beber água, né, que faz bem para a minha saúde, em todos os aspectos, e também para a nossa mente, a gente também precisa escolher nutrir bons pensamentos. Então está sentindo-se feliz? Ainda não? Então eu vou dizer que isso é um resultado, ele precisa ser resultado do seu estilo de atividade mental positiva constante. E por fim, para terminar
essa aula, na verdade, eu quero dizer o seguinte, que o segredo de ter bons pensamentos positivos está em Filipenses 4, verso 8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, o segredo para ter bons pensamentos é pensar naquilo que é nobre, correto. Então, viva os seus valores, modele o seu caráter, viva os seus princípios, porque no mundo que nós estamos vivendo, a maioria não estão preocupada em valores, em princípios, em nada, em caráter, para quê? E aí a gente acaba vivendo em um ambiente, uma sociedade tóxica que acaba nos adoecendo. E aí a gente precisa cultivar esse pensamento nobre, correto, puro, amável, né? Algo que nos traz uma boa fama, algo que tem um bom nome, algo que vai nos fazer a ter posicionamentos mais coerentes, posicionamentos mais concisos, com princípios, com fé, e a pessoa vai olhar assim: cara, você é diferente, porque você está vivendo os seus valores, os seus princípios, está trazendo sobre sua vida a nobreza, porque afinal de contas nós somos criados para a nobreza real, celestial, eterna. Então nós precisamos viver isso aí. E aí ele continua: e se houver algo de excelente ou digno de louvor. Excelente. Eu tinha uma professora, o nome dela é até a professora Daniela Reis, ela dizia assim: para um bom educador, o mínimo necessário é a excelência. Qual é o mínimo necessário da sua vida? Mas eu vou dizer bem para você aqui, não é uma excelência do perfeccionismo, não é a excelência da autocobrança ou da cobrança externa, não é a excelência que te deixa estressado, que te deixa adoecido. Quando eu falo aqui de excelência, eu estou me referindo a você dar o seu melhor. Ah, mas a pessoa não me reconheceu. Não é para a pessoa te reconhecer, é para você se reconhecer naquilo que você faz, naquilo que você fala, naquilo que você veste, naquilo que você cozinha, naquilo que você escuta. É você se reconhecer. Você sabe aquela frase que normalmente tem gente que fala assim: olha, eu vi tal coisa e aquilo ali eu achei a sua cara? Esses conceitos a gente tem que trazer para a nossa vida também. Dizer: nossa, isso aqui eu fiz e realmente está a minha cara. Porque o Senhor me capacitou para fazer isso e ficou realmente excelente. O Senhor vai olhar para nós e vai dizer assim: nossa, você deu o seu melhor. E aí ele continua dizendo: digno de louvor. O que nós estamos fazendo? Está agradando a Deus? Está enaltecendo o Senhor, que é o nosso Criador? Porque todo processo, todo reconhecimento na nossa vida vem dele. Todas as bênçãos que você recebe é o reconhecimento do Senhor na sua vida. Ai, Josi, mas está tão difícil, eu estou passando por uma provação. Até o deserto que você passa, que nós passamos, saiba que o Senhor está com você. E Ele te reconhece no meio do deserto. Ele te reconhece no meio daquela multidão. E no momento certo, Ele vai reconhecer aquilo ali, derramando sobre você as bênçãos que você precisa. Até o não de Deus é uma bênção na sua vida, porque Ele quer te salvar. Entenda isso. É a ideia do ressignificar. Aí você assim: Josi, mas isso é tão teórico. É teórico porque você ainda não ressignificou a sua vida. Porque você ainda não pensou: nossa, o que realmente eu estou fazendo aqui? O que eu quero fazer aqui? E aí ele finaliza: pensem nessas coisas. Pensar nessas coisas é viver realmente a essência que o Senhor quer para você. É um dia de cada vez, ó.
o estilo de vida que tem bons pensamentos, o estilo de atividade mental positiva, constante, é um dia de cada vez, é minuto de cada vez. Como assim, Josi? Sim, porque você não tem controle sobre os pensamentos negativos que pode chegar na sua mente aí agora. Então nós precisamos começar a nutrir esses pensamentos, precisamos começar a desenvolver esse estilo de vida que nos pede que tenhamos bons pensamentos. Mas isso só é possível, em primeiro lugar, quando você se reconhece. Estou com alergia. Alergia, né? Iniciando, né? Porque o nariz está coçando. Mas isso é possível quando você reconhece quem você realmente é. Sabe quem é a sua identidade. Vê quais são os seus pontos positivos e negativos. Ressignifica o seu passado. Começa a olhar as pessoas com um olhar diferente. Começa a nutrir bons pensamentos na sua vida. Começa a viver com amor. Começa a ter paz na sua vida. Isso é um processo. Ah, mas isso é de uma hora para outra? Não. É um dia de cada vez. Um dia de cada vez. É o estilo de vida. Então, estou aqui para te ajudar a ter esse estilo de vida, a nutrir esse estilo de vida que Deus nos fez, que Deus nos criou para ser. Então, estou aqui para isso. A partir do dia 6 de março de 2025, estarei abrindo minha agenda para atendimentos terapêuticos, para a mentoria, que envolve a identidade do reino. Se você quiser desenvolver-se, se você quer se conhecer, desenvolver bons pensamentos, quer ter um desenvolvimento pessoal, integral, que é isso que o Senhor quer para a nossa vida, a partir do dia 6/3 estarei aqui abrindo as portas deste espaço aqui online para te ajudar a ter um estilo de vida diferenciado, um estilo de vida com atividade mental positiva, constante, tá bom? Então nos veremos constantemente por aqui e que o Senhor te abençoe e te guarde e que essa psicoterapia de Jesus inunde o teu ser daqui para frente até que ele volte. Até mais. Então, eu vou falar algo, uma palavra que vai aqui reverberar na nossa vida, que é florescer. Se o Senhor nos deu a semente no nosso coração da eternidade, da sua identidade do reino, é porque Ele quer que nós floresçamos. Tá bom? Até mais. E não se esqueça, a partir do dia 3 do mês 3, ou do dia 6/3, 6 de março de 2025, as sessões, a minha agenda estará aberta, tá bom? Até mais.